Bom demais! Seja bem-vindo a mais uma edição do Inspendcast. E você que acompanha aqui sabe, aqui nós falamos de gestão de empresa, gestão de negócio, gestão de pessoas, liderança e inteligência emocional com um convidado sempre especial. Solta a vinheta, Lucas! Muito bem, estamos de volta aqui e hoje o papo vai ser, de novo, muito bom. Tenho certeza que você vai curtir tudo que você vai ter de aprendizado aqui, porque, olha, no bate-papo que antecedeu aqui a nossa gravação, e já foi uma aula para mim, tenho certeza que você vai ganhar muito com o nosso bate-papo hoje, que eu estou aqui com o Alexandre, eu vou falar o nome completo aqui para deixar o registro, Alexandre Legal. Ferretti. Tudo bem, Ferretti? Tudo bem, querido? Obrigado, viu? Obrigado pelo convite, prazer estar aqui contigo. Ó, o bate-papo de aquecimento nosso aqui já foi legal, né? Já devia ter sido gravado, viu? É que não dá para contar tudo para vocês que a gente estava falando aqui, porque, cara, assunto maravilhoso sobre gestão, algumas histórias que nós passamos aqui de empreendedorismo, né? Eu acho que isso é uma aula, né? É uma aula, exatamente. É isso mesmo, Cris. Uma aula sobre empreendedorismo, né, cara? Sobre coragem. Coragem. Tem que ter muita coragem para empreender no Brasil, coragem, né, demais, né? Eu costumo dizer pro pessoal, Ferretti, que assim, se você fizer um curso de coragem, não te faz corajoso, né? Não faz. Você tem que viver, cara. Não dá para ser na teoria, né, bicho? Mas tem uma coisa interessante, que é assim, eu vou daqui a pouco te apresentar aqui, mas é importante deixar para quem está assistindo a gente que ser empreendedor é um ato de coragem, é um grande risco, mas o trabalho que você faz, Ferretti, junto com a empresa, ele te ajuda a correr menos risco. Sem dúvida. Dá para fazer e, sem dúvida, correr menos risco é essencial, né? Porque o que acontece, Cris? Você já deve ter ouvido, olha, aprenda com os erros dos outros, né? Puxa vida, cara. O consultor, né, ele tá vendo o que está acontecendo com o fulano, com o Beltrano, e ele está trazendo toda essa experiência para você. Então eu sempre digo, você fala, pô, dá para você correr sozinho? Dá para fazer sozinho? Dá, mas é melhor com gente experiente, né, que sabe, que está olhando negócios de diversos segmentos. Poxa, então dá para correr menos risco. Dá, né? porque a experiência que você adquiriu ao longo do tempo, né, olhando diversos segmentos, diversas empresas, te ajuda a ser... É como se você aprendesse com o erro dos outros e trouxesse o conhecimento para quem está te contratando. Né? Eu costumo dizer também que a gente vê os erros dos outros. Uhum. Né? Então, a gente chega numa empresa, normalmente, e vê um cenário, né, e entende o histórico daquele cenário. E, poxa, então eu entendi o que aconteceu, quais foram os erros que ele cometeu para estar naquele cenário. E aí, eu brinco no escritório lá, eu falo assim, olha, pessoal, nós somos igual um médico, e a gente está lá no pronto atendimento, chega o paciente, ele chegou todo baleado, e o nosso objetivo ali, nossa função não é saber o que ele estava fazendo, onde ele estava para ele estar baleado, nós temos que estabilizar o paciente, tirar ele dali vivo, levar para a UTI e depois tirar ele do hospital. Depois ele vai se ver com a justiça, né? Mas o nosso objetivo é estabilizar o paciente. Então a gente vê o que aconteceu, poxa, o cara se endividou, o cara fez, o que ele fez de errado. Então a gente tem essa experiência, não nossa, mas dos outros, né? E ajuda as outras empresas, empresários, a correr menos risco. Ô, Ferretti, você é sócio da Evolução, que é uma empresa de auditoria e consultoria. Perfeito. Que está aí no mercado aí há mais de 13 anos. Perfeito. Conta um pouco da Evolução. Vamos lá, a Evolução surgiu, né, de um sonho de 3 amigos e eles queriam empreender. Na época a Evolução era uma empresa de contabilidade, né, e tinha uma grande vontade de ser uma empresa de auditoria, mas na prática era uma empresa de contabilidade. Surgiu do zero, literalmente, uma salinha pequenininha. Eu entrei na empresa quando ela tinha 3 meses, 2 meses. Né? Eu não entrei no contrato na época. Eu entrei para ajudar ali e com uma ideia de virar sócio no papel. Depois eu vim ser sócio, depois de 1 ano. Virei sócio da empresa.
E nós estamos aí desde 2011 nessa luta. Graças a Deus, foi a melhor coisa que eu fiz, empreender, amo o que eu faço. Não foi fácil, né? Puxa, Imagina. sabe como é que é? Mas, cara, é gratificante. Então eu descobri um propósito e, cara, tô aí desde... A empresa existe desde esse tempo. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando a gente fornece um tipo de serviço que a gente também precisa, porque toda empresa precisa de ter esse olhar, né, mais consultivo, Perfeito. esse olhar de auditar, de cuidar mesmo ali da gestão das coisas. Mas como você faz isso para os outros, sobra tempo para fazer isso para vocês? Então vamos lá. É aquela velha história, né? Casa de ferreiro, espeto de pau, mas lá não é, não. Lá a gente faz antes pra gente. E se a gente tem que validar alguma coisa, a gente valida antes pra gente. Então, na prática, assim, ó, tudo que a gente oferece para os nossos clientes de consultoria, tá? Eu digo de consultoria porque a auditoria é um trabalho já mais padronizado, existem várias normas, né? Principalmente do Conselho Federal de Contabilidade, que norteiam um trabalho de auditoria. Então, nesse viés de auditoria, quase tudo é normatizado já. Mas na consultoria, não. A consultoria é livre. E o que a gente faz para os nossos clientes hoje de consultoria é tudo coisa que nós validamos dentro. Então, o relatório que a gente oferece para o nosso cliente hoje é um relatório que a gente já fez, começou a fazer dentro da empresa. Então, a empresa hoje ela é muito bem administrada. Tá? Então, nós somos muito conscientes. Então, o que a gente leva para o nosso cliente é a nossa cultura. Então, é muito simples. Por isso que é fácil, né? Eu não estou inventando nada, não estou inventando a roda, não estou mentindo para ele, levando, você tem que fazer isso porque o livro X fala. Não, o que a gente faz é o que a gente aplica. Isso eu nem tinha dúvida, tá? Eu estou comentando porque, assim, aqui no nosso negócio, por exemplo, a gente é uma empresa de educação e nós temos uma plataforma própria. Essa plataforma que a gente utiliza para os clientes, a gente também utiliza para os nossos colaboradores. E muitas vezes a gente, de repente, tem uma necessidade, por exemplo, de fazer uma customização, criar alguma funcionalidade que atenderia muito bem a gente, e ao invés da gente fazer, a gente prioriza o cliente, né? E aí o nosso acaba ficando, entendeu? Porque não sobra tempo, cara. Não, mas isso é natural, né? Assim, tem muito empresário que ele vai fazendo, o cara, quando ele empreende, ele quer vender, ele precisa vender. Eu falo, não, o negócio é vender. E não está errado, não. O empresário ele tem que estar focado em vender e entregar. Porque senão ele não vende pela segunda vez. Mas, então essa preocupação de administrar acaba ficando de lado. Né? Nós sempre fomos muito conscientes em relação a isso daí. Então a gente tem uma administração muito pé no chão. Eu digo que a gente poderia até ser mais arriscado internamente, mas nós temos uma agenda boa aí para 2025 que vai suprir isso. Tava me contando as novidades aqui, ó. Fica atento lá, viu? Que tem coisa boa chegando lá. Você sabe que você estava falando, né? A gente tem essa questão do foco do cliente. A gente tem reuniões aqui trimestrais que a gente chama de PDCA. A mensal apresentação de resultado, Perfeito. Mas a cada 3 meses, essa de resultados, ela se torna um PDCA. E o que eu percebia, né? Toda vez que a gente ia fazer essa reunião, que acontece sempre na primeira sexta-feira do mês, desde que essa primeira sexta-feira não seja inferior ao terceiro dia útil. Porque se for, não deu tempo de repente de fechar tudo. Perfeito. E tal. O que eu percebia? Que o time acabava saindo muito da sala para atender cliente, fazer apresentação com o cliente, reunião com o cliente. E aí nós mudamos essa reunião para sábado. Por quê? Porque já que o foco é o cliente, então o nosso trabalho, desse que a gente olha internamente, a gente vai fazer ele no sábado para não ter interrupção. Legal, boa ideia. Né? Porque aí está todo mundo focado, porque a gente às vezes com gestor, a gente fica meio bravo com algumas coisas, né? Mas, assim, pô, se essa reunião não é importante para você, você não é importante para a reunião. Mas, Cris, eu vou te confessar também que teve época que nós não conseguimos fazer essas reuniões que hoje nós fazemos, né? Eu e meu sócio. Então também tem uma facilidade que somos em 2, mais fácil de fechar a agenda, né? Mas hoje a gente fecha também no terceiro, segundo dia.
Eu que sou o responsável por fechar isso, eu mando para ele um report e aí a gente senta depois, num café ou almoça. Mas confesso também que não teve época que a gente tinha tanto projeto que acabávamos fazendo. Só que como a gente acompanhava bem o caixa, e a gente sabia como é que Sim. estava, né? Mas nós não tínhamos essa rotina igual nós temos hoje. Mas é importantíssimo ter. E o cara que está lá na loucura do dia a dia, vendendo, entregando, funcionário, que a gente. Pô, todos os negócios, ele tem um pilar central ali que é gente, né? O cara pode falar o que for. Sim. Ah, não, eu tenho uma indústria, mas é gente que toca aquele negócio. Então, se ele não tiver alguém dando um apoio ali, cara, na gestão, é perigoso, bicho. Perigoso porque daqui a pouco ele tá endividado, tem um monte de banco doido para soltar crédito aí. Os principais erros que você pega nas empresas hoje? Cara, normalmente é o cara ele não ter cuidado com o caixa. Hoje, o principal erro é esse. Não que nós temos só clientes que estão com problema de caixa. Uhum. Temos alguns clientes que têm um caixa muito bom, inclusive, mas ele olha e ele fala assim, cara, será que eu vejo que eu tenho um caixa aqui, mas eu não sei se eu tenho como melhorar, né? Mas normalmente o principal erro é o cara que não deu atenção para o caixa. Ele olha no banco, aplicativo, hoje está tudo muito fácil. Pô, tem dinheiro. Ah, não sei o que lá, faltou dinheiro, vai no banco. E ele não está acompanhando o que a gente chama na consultoria, que é o que a gente entrega para os nossos clientes, que é o eletrocardiograma. Uhum. Mas se você chegar hoje no médico, você não vai chegar com o eletro, num cardiologista. Ele vai falar assim, não, senta aqui na maca que nós vamos fazer um eletro. É a primeira coisa que ele vai fazer. É a mesma coisa que nós fazemos também. O cliente chega na empresa, nós preparamos toda a DRE dele, que é o eletrocardiograma, para avaliar. Poxa, vamos ver o que aconteceu. Pô, tá com colesterol alto, o que está acontecendo? O eletro ele vai ver, puxa, tem uma arritmia aqui, vamos fazer os exames. Então, normalmente, o cara ele não deu atenção para o caixa, e aí ele fala, pô, agora eu tô com dívida, tô com salário atrasado, e aí nós, com a nossa experiência, nós vamos organizar esse negócio. E tem algum tipo, por exemplo, não de segmento, mas vamos pensar, é mais comum, por exemplo, a empresa ter dificuldades, uma empresa que é familiar, ou uma empresa não familiar, ou tanto faz isso? Uma empresa familiar, normalmente ela tem mais dificuldade, porque começou com um sonho. E qual que é a diferença de uma empresa familiar para uma empresa que, vamos dizer, está profissionalizada? O cara já passou para alguém tocar numa empresa profissionalizada. Então tem um CEO que não é o cara da família. Uhum. Ele pode até ter uma participação, né? Mas ele não é o majoritário. O majoritário, cara, puxa, ele olha com outro viés o negócio. Entendeu? Então ele olha ali, ele olha o caixa e diz, pô, esse dinheiro é meu. E aí eu digo assim, puxa, tem uma história que é o dono rico, empresa pobre. Uhum. E é uma coisa que a gente sempre bate em cima com os nossos clientes. Eu falo assim, cara, olha a mensagem que você está passando para o seu time. Né? Você chega na empresa, briga, fala de cortar custo, mas você chega com o carro sempre do ano, um carro que não condiz com a realidade da empresa, você está negociando com o fornecedor, você está brigando com o time ali para cortar o cafezinho, mas você não passa essa mensagem para o time. Está comprando um barco. O cara está rico e a empresa está pobre. Poxa, na empresa familiar é mais fácil de acontecer isso, entendeu? Porque ele tem uma outra cabeça. O cara que é profissional, o CEO, ele olha aquele negócio com uma outra mentalidade, o negócio não é dele. Então, e normalmente nessa situação, o cara é estatutário. Uhum. Então ele sabe que se ele cometer qualquer erro ali, ele vai pagar essa conta. Entendeu? Então ele tem uma responsabilidade que muitas vezes na empresa familiar é diferente, e principalmente quando está na segunda, terceira geração. Aí é diferente. Porque a segunda geração não sofreu igual a primeira, não tem a fome que aquele cara que começou a empresa tem.
Então eu mesmo costumo dar o meu exemplo. Quando nós tínhamos lá no comecinho, quando nós fomos para a nossa segunda sala, faxina da sala era eu e meu sócio que fazíamos. Balde, levava lá o produto de limpeza. Quando nós mudamos para a nossa segunda sala, nós fizemos faxina, mudança, tudo nós que fizemos. Você acha que o meu filho, se ele fosse herdar a minha empresa, ele ia ter essa visão, essa... Não, é outra mentalidade. É outra mentalidade. É outra geração, na Sim. verdade, também, né? Sempre as gerações, elas vão mudando, né? Tem um livro que está embaixo do livro do Jean aqui, ó, que fala sobre Gerações, isso, né? Gerações. Exatamente. A gente estava comentando com uma outra gravação aqui, a gente estava falando a respeito disso, a diferença que a gente está percebendo no mundo hoje por conta das gerações, né? E deve causar bastante impacto também nessa questão que você trabalha das consultorias, porque ela muda a estrutura da empresa e, se for familiar, mais difícil ainda. Sim, sim, com certeza. Então a gente vê uma espécie de um apagão de mão de obra. Né? Você tem funções ou profissões que eles não querem mais fazer, né? Não. Então eu tenho um amigo que tem uma construtora, ele estava dizendo, ele falou, cara, não consigo contratar pedreiro. Não tem. Não tem, exatamente. Essa é uma profissão que o cara que tem uma empreiteira, uma construtora ali, ele tem muita dificuldade. Nós temos clientes que são construtoras, empreiteiras, eles têm dificuldade, cara. É uma mão de obra que está mais escassa. Por quê? A tecnologia está muito fácil, né? Então, as novas gerações, elas estão muito mais interessadas em trabalhar com tecnologia do que o cara ser um bom pedreiro. E olha só que não é em relação à grana, porque um bom pedreiro hoje, o cara ganha bem, pô. Ele tem trabalho todo dia. Ele cobra o quanto ele quiser. Justamente porque está escasso. Né? Exato. E você vai encontrar profissionais com uma idade já mais avançada. Exatamente. Né? Aí você vê senhores de 60, 65 anos trabalhando pesado na construção civil porque não consegue contratar gente. É isso aí. É uma mudança de mercado complexa, né? E essa escassez de mão de obra todo mundo está enfrentando, né, cara? Eu digo, poxa, sempre tivemos, não é um negócio que está agora. É que todo mundo está comentando mais, né? Puxa, mas está muito difícil. Na verdade, sempre teve difícil, cara. Eu entrei na auditoria, era muito difícil achar gente. Sempre foi, entendeu? Mas as gerações, elas vieram mudando. Então, não dá nem para comparar o jeito que a gente trabalhava antigamente com o jeito que é hoje. E não estou dizendo que está errado, não, cara. São mudanças que nós temos de nos adaptar. A gente não gosta de falar, né, que está errado, porque nem sempre tem o que é certo e o que é errado. Sim. Mas é que tem coisa que parece assim, não é uma questão de estar errado, mas que tende a não dar certo. Não é? Concorda? Não dá certo nem tá errado, mas tende a dar errado. Tem uma frase que é muito clichê, e eu falo muito lá na empresa, e é assim, né? O mar calmo não faz bom marinheiro. E a nossa função, eu digo para o meu sócio, assim, a nossa função é dar uma mexida nesse barco de tempos em tempos. Por quê? O mar não pode ficar calmo. Então a gente tem que estar sempre trazendo coisa nova. Então a turma falou, pô, mas vocês não param, tá toda hora, chega lá, treinamento, faz isso, faz aquilo. Ó, a gente agora é OKR, né? Nós trabalhamos com OKR dentro da evolução, que é uma metodologia de gestão baseada em metas. Então todo mundo tem meta na empresa. Todo mundo tem meta. E essa meta, ela busca o quê? Levar o cara para o próximo nível. Ele tem que estar sempre se desafiando. Oh, mas vocês nunca estão contentes? Não, nós nunca estamos contentes. A gente está sempre querendo mais. Porque se a gente eleva esse cara, a empresa está mudando de nível também. Ele pode até sair da empresa. Paciência. Ou você está levando ele para um nível que ele começa a ficar bonito aos olhos dos concorrentes. Sim. Paciência. É melhor eu treinar esse cara e ele sair do que não treinar ele e ficar. Né? Pior mesmo, porque o cara vai ficar ali... Pô. Eu vi aqui que você é formado em ciências contábeis e especialista em auditoria e controladoria, obviamente. Quando a gente pensa em ciências contábeis, a contabilidade hoje, com inteligência artificial e com tanto sistema, ela é tão necessária hoje estudar contabilidade como era antigamente? Muito. E assim, Cris, excelente pergunta, cara, porque tem muita gente perguntando isso. A contabilidade vai acabar, não sei o que. Então,
vou te dizer aqui, amigo, você que está estudando contabilidade, poxa, eu estou no curso de ciências contábeis, me matriculei, primeira coisa que disseram, olha, a lista das próximas profissões que vão acabar é contador. Não vai acabar, tá? Pode ficar tranquilo, não vai acabar. Por quê? A inteligência artificial, ela é parceira do contador. Todo contador que está atualizado, né? Que está aqui olhando, o mercado está observando, ele está percebendo que ela é uma parceira. Porque a contabilidade, ela mudou, óbvio, né? Mas a base é a mesma, cara. A base da contabilidade não tem como mudar. Se você chegar hoje, olhar o balanço patrimonial da Petrobras hoje e olhar ele há 30 anos atrás, você vai perceber que houveram algumas mudanças, mas o estilão é o mesmo. O balanço patrimonial é o mesmo. A DRE é a mesma. Entendeu? Até porque você não consegue comparar uma coisa com a outra, se você ficar mudando muito, né? Não tem, porque assim, ó, o que acontece? Vai mudar, os negócios eles vão mudar, mas assim, ó, a contabilidade ela vai continuar sendo a melhor forma de se avaliar uma empresa. Não tem como. Então a contabilidade vai continuar. O que vai acontecer é que o cara ele vai ter já tem, né, mais facilidade de acesso a informações. Então ele antes ele ia fazer uma pesquisa, ele ia no Google, ele entrava em 2, 3 sites, hoje ele coloca lá no ChatGPT, olha, faz tal coisa, e ele já tem lá a informação. Agora o que acontece também, né? Tem muita gente que tem essa informação, mas não sabe usar. Então, assim, é um negócio que ele veio para facilitar, mas o cara tem que saber também usar. Né? Tem que saber como utilizar isso como parceiro dele, do contador. O que aconteceu também, né, o Cris, assim, a contabilidade de 30 anos atrás, ela era muito diferente. Hoje é muito automatizado o negócio. Então, antigamente, o contador ele recebia aquele malote cheio de nota fiscal, aí não fechava com o extrato, e ele tinha que ficar ligando para o cliente, me manda o seu extrato, me faz isso, me faz aquilo. Hoje está muito fácil. O cara entra lá num acesso não de usuário master, mas ele entra lá no banco, pega um arquivo FX, ele traz para o seu sistema de contabilidade. Hoje, os sistemas de contabilidade, eles todos já fazem a captura de notas fiscais emitidas para o seu CNPJ. Tá? Então, tá muito mais automático. Mas o cara ele tem que, para avaliar a empresa, não tem jeito, não mudou. Ele vai ter que ter um balanço patrimonial, uma DRE, né? Ter um fluxo de caixa muito bem feito, para poder falar assim, olha, sua empresa está desse jeito aqui. Isso que você falou foi muito legal, porque na semana passada eu tive num evento da PwC, e aí eles estavam fazendo lá uma apresentação, falando sobre tendências e tal. E aí eu estava em mente... Ok, isso é o que eu encontrei na Olha, internet sobre... tá querendo falar com a gente, né? Eu achei interessante que na palestra eles estavam dizendo sobre as tendências, e nessas tendências eu imaginei que a inovação estaria passando pela inteligência artificial. Quando eles fizeram um chart lá, colocando a sequência das coisas, me veio uma coisa que vai muito ao encontro do que você falou, uma informação. Quer dizer o seguinte, a inteligência artificial, ela vai trazer eficiência. Perfeito. Exatamente. Né? Por isso que ela não vai substituir a contabilidade, ela vai ser parceira do contador. E assim, ó, ela vai substituir trabalhos repetitivos. Sim, para trazer eficiência. O primeiro escritório de contabilidade que eu trabalhei, ele fazia o BPO, né, a terceirização, de um grande supermercado. Cara, esse departamento de contabilidade desse mercado, né, ele tinha 5 ou 6 meninos, né, que ficavam fazendo a entrada manual das notas fiscais. Hoje, isso tudo já vem via XML. Puxa, então assim, e nós nem estamos falando de inteligência artificial. Então assim, a tecnologia ela está facilitando, mas ela veio para ser parceira. Né? Então, ela facilitou, mas não substitui. E nem vai. Mais de 15 anos de experiência em auditoria e 20 anos de profissão. Bom, mas você tá novo, cara. Como é que você está com esse tempo todo de bagagem aqui? E olha que eu nem comecei tão cedo, né? Por exemplo, meu sócio, ele é um cara que ele começou muito cedo na contabilidade.
né? Até a gente brinca, fala assim, pô, você é um dos poucos caras que começou a fazer aquelas feiras de profissões e falou, eu quero ser contador. A gente brinca que tem um cara que a gente conhece que fala assim, não, desde criança eu queria ser contador, que é o Antoninho Marmo Trevisan. Um abraço pro Trevisan, um cara que é muito conhecido, né, no nosso ramo aí. E ele diz, né, eu sempre quis ser contador. E eu acho que é mesmo, que o cara é notório. Mas eu passei por até transportadora, cara. Fui chapa de transportadora. E aí eu fui estudar ciência, não era ciências contábeis, era o técnico de contabilidade, fui estudar contabilidade meio que por acaso. Eu olhei numa escola técnica aqui de Campinas, eu falei assim, poxa, tem contabilidade e administração. Eu nem sabia para que servia a contabilidade. Eu falei, o que será que faz isso, né? Mas administração eu vou fazer. Eu gostava, já queria ser administrador na época, muito novo. Tinha acabado de sair do quartel. Aí eu fui fazer ciências, contabilidade, gostei tanto que já emendei, não deu assim, em menos de uma semana, acabou o técnico, eu já tinha feito o vestibular tudo antes, tinha visto lá as datas que iam começar a terminar, falei, pô, vai dar certinho. E deu. Então assim, eu já comecei, já fiz contábeis, confesso, Cris, que no comecinho ali eu tinha muita dúvida, cara, porque falava, pô, será que é essa profissão mesmo que eu quero, bicho? Eu olhava, porque o contador, ele tem um estereótipo do cara, aquele cara que tem a maletinha, né? Isso lá em 2003, era a figura, né? Sim. Mas olha que legal. No segundo ano, eu via uns caras na faculdade que eles estavam sempre bem alinhados, de terno, muitas vezes de gravata até, e os caras faziam um pouco para a faculdade, mas chegava na hora da prova, tudo nota boa. Falava, cara, o que esses caras fazem? Não, esses caras trabalham com auditoria. Falei, pô, eu quero ser auditor. Eu acho que... E fui me interessando cada vez mais pelo ramo. E, cara, aí eu coloquei na minha cabeça uma meta, eu quero entrar numa empresa de auditoria. Trabalhei numa empresa um tempo que fazia muito pouco auditoria, depois eu fui para uma outra menor que fazia já, de fato era uma empresa de auditoria, que só tinham projetos de auditoria, e aí eu fui para uma maior e até chegar na minha empresa. Porque assim, olha, o que a auditoria faz, só para você entender, né? O contador, ele prepara os demonstrativos contábeis, e o auditor, ele vai lá e ele examina para ver se não tem erros materiais, ele não refaz a contabilidade, mas ele olha por meio de técnicas, todos aqueles números ali, ele avalia. Puxa, olha, aqui tem um problema, aqui tem isso, tem aquilo e tal. Ele não vai ficar vendo documento por documento. Mas ele olha de forma macro e ele consegue validar e emitir uma opinião, dizendo, ó, as demonstrações financeiras estão livres de erros materiais. E aí essas demonstrações financeiras, elas são usadas pro mercado. Banco olha muito isso e dá muita credibilidade quando você tem uma demonstração financeira auditada. É uma outra coisa você chegar no banco e falar, ó, toque meu balancete. Olha, toque meu balanço auditado. Poxa, esse cara tem mais crédito. A taxa de juros desse cara que é auditado vai ser muito menor do que aquele cara que não é. Entendeu? Então é isso que a auditoria faz. E a diferença do que a gente faz na auditoria para a consultoria é que a consultoria a gente põe a mão na massa. Uhum. Na auditoria nós temos limitações, porque a auditoria, como eu disse, ela é toda normatizada. Então como que eu vou auditar um negócio que eu ajudei a preparar? Não posso. Então na consultoria a gente ajuda o cliente a preparar todas as demonstrações, ajuda ele no dia a dia. Então eu dou o seguinte exemplo. A contabilidade, as demonstrações contábeis é o GPS da empresa. Ela vai te dar o norte. E o fluxo de caixa, que é o que a gente faz mais na consultoria, né? A sua DRE caixa ali, seu fluxo de caixa, é o painel do carro. Ele vai te falar pressão, se os pneus estão calibrados, velocímetro, se você tem combustível. Vou te dar um exemplo aqui. Temperatura do carro, né? Temperatura, puxa, autonomia, né? Que hoje Sim. quase todos os carros têm autonomia. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Você vai para São Paulo sem o velocímetro? Não vai, né?
Até vai, né? Não, você vai, mas você vai correr. Bom, se você vai ter que ir Você devagarzinho. vai a pra não correr- 50 por hora, para não correr ou você um vai risco. tomando um monte de multa, É. né? Você vai sem o marcador de Ele não te combustível. impede de andar, mas. Não te impede, porque o carro tá normal, É. o motor tá Sim. funcionando, o câmbio, tudo, né? O pneu tá calibrado ou não, mas... Então, assim, você até vai. É isso que eu falo para os empresários. Você anda com a sua empresa. Ah, mas eu nunca tive consultoria, minha empresa sempre foi boa. Você poderia estar melhor. Ou será que tá boa mesmo? Será que o dia que parar o capital de giro, você tem caixa para segurar a bronca? Então, o que a gente oferece é justamente isso. É você ir com tranquilidade. Puxa, vou abrir uma nova filial. Você tem como abrir? Ah, vou pegar um capital de giro. Cabe no seu fluxo de caixa, PMT? Não, e outra, né? Para você pegar capital de giro, você poder levantar algum dinheiro de investimento ou de financiamento, é importante que você esteja com os seus dados contábeis em ordem, porque senão você não vai nem conseguir o crédito. Não consegue. E assim, tem épocas que os bancos estão escoando, estão dando crédito. Mas e aí, será que ele vai conseguir pagar? Tem umas figurinhas assim, né? Que é assim, o gerente do banco com aquela 3 forcas. E aí, qual que você vai querer? A de 12 meses, 24 ou a de 36 meses? É uma boa essa, hein? E é forca mesmo. Porque o banco. Não, o banco trabalha com isso, não adianta. Sim. E obviamente assim, né? A gente, quando vai fazer algum estudo de marketing interno aqui, a gente fala, você pode pegar o dinheiro no banco para fazer uma campanha, se você tem uma previsibilidade de que o seu retorno vai ser maior do que o dinheiro, né, o que você vai pagar pelo dinheiro, pelo menos no marketing 10 vezes. Você vai investir 20 mil em marketing, você tem que retornar 200 mil. Perfeito. Entendeu? Legal. Porque aí se você vai pegar esse dinheiro, obviamente, normalmente 20 mil você tem no caixa, mas alguém que não tem, se precisa pegar 20 mil no banco, precisa fazer essa conta. Quanto que você vai pagar, né? Para você saber quanto que você vai retornar aqui. E olha que legal, né? Não é só pegar, eu tenho que retornar, né, o 200 mil, legal, é um indicador, mas cabe no bolso. O que a gente sempre fala para os nossos clientes é, usa o seu caixa livre. Sim. Então você tem que ter uma projeção, que é o que a gente entrega para os nossos clientes. Então a gente faz o eletro dele e fala assim, olha, agora esse daqui é o diagnóstico. Qual que é o prognóstico? Você tem que fazer isso daqui. Então o projetado é X de receita, a gente faz todo o detalhamento, o mapeamento ali, de tudo que ele tem que entregar, e a projeção do caixa. Então, numa situação dessa, puxa, eu vou investir, a gente recebe muito cliente nesse sentido. O cara fala, eu quero comprar uma máquina. Vamos colocar aqui o custo da máquina, né, parcelado, que você vai pegar um empréstimo para financiar a máquina, ou vai comprar um consórcio, tal, independente. Essa parcela cabe e essa máquina vai te trazer quanto de receita? Essa máquina tem que trazer receita, que é um estudo de viabilidade. Então, imagina o cara, ele pega, vai lá, e isso tem muito, né? O cara pega, vai lá, investe, e depois o negócio não dá o retorno que tinha que dar, e aí ele tem ali uma parcela mensal para pagar. Aí a mesma coisa no marketing. Não, eu vou investir e se der bom, se der legal aqui o retorno, show de bola. Mas se não der, o que pode acontecer, você sabe que isso não vai te quebrar. Sim. Ou você escolhe qual a forca. É verdade, aí tem essa opção também, né? Você sabe que, você que está vendo a gente precisou, em um determinado momento, fazer uma tomada de crédito para fazer aquisição de um negócio. E uma das coisas que fez muita diferença para a gente foi ter uma auditoria na empresa há mais de 3 anos. Faz muita diferença. Faz mesmo. No sentido de governança, a maneira como nós fomos avaliados, nós conseguimos crédito mais barato justamente porque nós oferecíamos menos risco por ter uma governança bem feita com auditoria. Perfeito, sem dúvida. Sem dúvida. O cara, a empresa, quando ela é auditada, ela é vista de outra forma. Em caso de M&A, quando alguém quer vir comprar sua empresa, para você buscar o crédito, para você buscar crédito com fornecedor. Tenta você desenvolver um fornecedor novo para ele te dar crédito, sem auditoria, sem balanço, não vai conseguir. Não vai. Ou se conseguir, ele é muito difícil. Se você tem um balanço auditado, é outra situação. Show de bola. Você passou aqui também
que é a BDO? BDO, KPMG e Ernst Young. São grandes companhias de auditoria. A KPMG e a Ernst, a Ernst, inclusive, foi cliente, a KPMG também foi cliente nosso aqui, a Ernst. E agora, a BDO, eu não lembro. A BDO, ela está entre a quinta, sexta, na época ela era a quinta maior empresa de auditoria no mundo. Tá entre as Big Five. Até a turma na BDO gosta de falar, não, nós somos a Big Five, né? Tá. E não tá errado, tá certo. Sim. Mas é porque, assim, o mercado, ele tem as Big Four. Ninguém fala Big Five. Mas a BDO é uma empresa espetacular, cara. É uma empresa que ela cresceu muito, até que a KPMG comprou, né, a operação dela no Brasil, comprou a BDO no Brasil, mas a BDO é uma empresa que ela está estabelecida no mundo todo. Então você não compra a operação e extingue ela. Então a BDO ela veio, se uniu com uma outra empresa, na época a RCS, e aí isso em 2011, e aí ela voltou, então hoje ela deve estar entre a quinta e a sexta. E a KPMG e a Ernst são duas das quatro grandes, né? Estão no mundo inteiro, são as grandes companhias. Eu imagino que para uma grande empresa, uma multinacional, talvez seja necessário que ela, por exemplo, tenha que contratar uma empresa dessa global, né, para fazer esse trabalho de auditoria e de consultoria. Mas eu penso que, não sendo uma empresa desse porte, que ter um negócio feito com uma empresa como a Evolução, por exemplo, ela vai ter muito mais vantagem, porque ela vai estar muito mais próxima contigo. Muito mais. Hoje eu tive de manhã uma reunião que nós falamos exatamente sobre isso daí. Mas vou dar um exemplo. O BYD, do carro elétrico. Cliente nosso de auditoria, tem alguns anos já. Tem para mais de 5 anos que nós fazemos auditoria lá. É uma empresa muito grande e eles não querem fazer auditoria com uma Big Four, por quê? Vai perder a proximidade. Então nós estamos lá direto, meu sócio que atende lá, fala direto com a turma lá. Cara, a hora que ele quiser, que o pessoal da China quiser ligar para ele, ele atende o telefone, fala com a turma, vamos fazer uma reunião? Vamos. Numa Big Four, não estou dizendo que você vai perder o contato. Mas é diferente. Mas é um outro atendimento, porque assim, as grandes companhias de auditoria, as Big Four, elas têm grandes empresas, entendeu? Então, e a questão da pessoalidade também perde muito. O que acontece numa Big Four, né? Ela tem um rodízio muito grande de profissionais. Nós também temos, mas é comum uma auditoria começar com uma equipe e acabar com outra. O sócio, ele está lá, muitas vezes o gerente continua, mas perde um pouco do time que está atendendo. E o que acontece? Nós somos ex-Big Four. Hoje nós temos, eu acho que mais da metade do nosso time é ex-Big Four. Então a gente sabe como é que é. Entendeu? Então nós criamos toda a nossa metodologia de auditoria já nesse sentido. Então, desde a apresentação do trabalho no final até o approach durante o trabalho. Então, o cara que vai começar uma auditoria, se ele contratar uma Big Four, ele vai sofrer um pouco para ser atendido, porque é o primeiro ano, então ele tende a ter alguns problemas ali no atendimento, na própria auditoria, sem dizer que é muito mais caro. Sim. Entendeu? Então, quando ele contrata uma empresa menor de auditoria, ele tende a gastar menos e ter uma empresa apoiando mais ali. Chegar e falar, poxa, isso aqui tem que ajustar, isso aqui tem que fazer isso, aquilo, tal. E a questão de achar que, de repente, por ser uma empresa... Óbvio, tem uma série de fatores que diferenciam essas big empresas, né? Mas a gente tem exemplos de auditoria feito por essas grandes empresas de coisas que passaram meio batido, né? São vários exemplos. Naturalmente, né? Assim, os escândalos, eles acabam resvalando, né? Espirra numa Big Four. Sim. Sempre tem, né? E aí, CVM, elas vão fiscalizar, mas existem, né? Poxa, nós temos aí no Brasil, no mundo, né? Casos como a Enro, né? Que existia a Big Five, né? Que era a Arthur Andersen, que acabou por conta do escândalo da Enro. É verdade, hein? Esse nome... Então, assim,
não é fácil. Nós somos muito regulados, não é simples. Então, assim, o mercado de auditoria é extremamente regulado, extremamente rígido. Então, assim, é um negócio... O cara que está querendo contratar uma auditoria, ele precisa avaliar bem, lógico, ele precisa pesquisar, precisa conversar com sócios. Mas se ele contratando uma auditoria, vai sair do nível de governança que ele está, ele vai melhorar muito o nível de governança que ele está. Independente dos escândalos que houveram, entendeu? As empresas de auditoria são boas empresas. Se ela tem CVM, isso demonstra que ela está ali sendo regulada. Entendeu? Então, é um mercado que tem crescido muito, viu, Cris? Muito, cara. Não, eu imagino. E não dá para... Eu acho que cada vez mais a gente precisa ter. Se você quer profissionalizar, né, quer ter uma governança corporativa que realmente seja reconhecida, você precisa ter esse apoio. Eu até gosto da analogia, que é mais ou menos assim, todo terapeuta precisa de um terapeuta, né? Cara, toda empresa precisa de ter lá o seu terapeuta contábil aqui, né? O seu consultor e a sua auditoria para poder contribuir com isso. É isso aí. Independente de qual segmento esteja, entendeu? É natural, o cara tá ali tomando decisões ali no dia a dia, né? E ele tem que ter alguém olhando de fora e olhando o negócio dele sobre uma outra perspectiva, né? Até dentro da empresa, às vezes a gente faz, por exemplo, algum rodízio de liderança. Porque aquele líder que está naquela área, quando ele olha a área dele de fora, ele tem uma outra visão. E ter alguém olhando para a empresa da gente, às vezes é coisa que você sabe, mas quando vem a consultoria e fala, né? E é exatamente por isso que a gente tem... Por isso que nós criamos a consultoria. A consultoria surgiu de algumas demandas, né? Mas é diferente a abordagem da auditoria e da consultoria. Na auditoria, eu tenho muitas limitações. Nós temos limitações até de aceitar o cliente. Então, existem normas que ditam até como você vai lidar com a aceitação. Não é assim, você vai lá, aceita. Não, você tem todo um passo a passo. Tem todo um checklist para fazer antes daquele cliente ser aceito. Né? Mas na consultoria, não, cara. A consultoria, você ajuda o cara a tocar o negócio dele. Essa é uma pergunta que eu ia te fazer. Então, vamos imaginar, por exemplo, que você começa a fazer um processo de consultoria numa empresa e aí ela está deficitária. Como é que você consegue, por exemplo, você faz um planejamento do tipo, isso aqui você vai ter que cortar, isso aqui você vai ter que cortar, onde que você... Primeiro passo é o eletro do paciente. Então, a primeira coisa que a gente faz é o eletrocardiograma, que é puxar o histórico, né, levantar um gerencial caixa, levantar um histórico dos últimos 12 meses para avaliar como ele tem, qual é o número. E caixa não mente. Essa é a realidade. Sim. Então, muitas vezes, isso é comum, a gente chega em algumas empresas, o cara fala, não, nós temos um fechamento aqui, mas acaba sendo uma coxa de retalhos, porque ele pega faturamento nota, estoque movimentação, aí ele chega no custo, despesa é regime de caixa. Não, peraí. Então, a gente faz o eletro dele ali, e ali a gente já tem um panorama da empresa. Quando a gente projeta esse fluxo de caixa, a gente começa a olhar o negócio dele e, com a experiência que nós temos da auditoria e da consultoria, se a gente chega num negócio de proteína, por exemplo, a gente já sabe como é que é a margem. Puxa, esse negócio está com uma margem muito alta ou está com uma margem baixa. O cara chega para falar assim, eu tenho um negócio de distribuição e tá com 15% de lucro. Pô, 15%? Nossa, mas tá alto, hein? Tá bom, tá muito bom, cara. Porque o negócio de distribuição, que você distribui produtos que tem outros concorrentes distribuindo o mesmo produto, né? Tá todo mundo brigando pelo preço. Sim. Então a gente faz exatamente isso, Cris. A gente começa a olhar e fala assim, olha, isso daqui precisa melhorar, o seu custo tá muito alto. Vamos olhar aqui sua operação. Qual que é a sua margem de contribuição? Puxa, tá muito
Você está com uma margem de contribuição baixa. O que está acontecendo? Vamos entrar na operação aqui. Precificação. Tá boa? Como é que você está precificando? O seu regime tributário está certo? Você está no melhor regime tributário? Muitas vezes o cara nunca parou para avaliar isso. Entendeu? Ah, eu estou num regime tributário aqui, que meu contador falou que é esse aqui. Mas às vezes o lucro real é o melhor. Ah, eu estou no presumido. 3 empresas abertas no Simples. Que às vezes é comum. Não, peraí. Às vezes é muito melhor você pegar, juntar tudo isso daqui, tá no lucro real, porque se a sua operação te dá uma margem muito estrangulada, às vezes o lucro real é o melhor. Então a gente começa a olhar aquele negócio ali, em todas as linhas. É porque pelo Simples ele vai pagar pela soma do faturamento e não pelo lucro. E não né? pelo lucro. Então, primeira coisa que a gente olha, qual que é o regime tributário, como é que tá a margem de contribuição. E aí a gente começa a olhar o negócio dele, como que ele está, como é constituída a operação dele ali, o custo. Ela está comprando bem? Né? Qual que é o ciclo financeiro? Porque o ideal o melhor dos mundos é o cara comprar, vender, receber e pagar muito próximo. Então você está com o ciclo financeiro ajustado ali. Ou, de preferência, receber para depois pagar o fornecedor. Quais são os fornecedores? O cara diz, não, mas meu negócio aqui tá... Mas qual foi a última vez que você cotou com outros fornecedores? Você avaliou qualidade com outros fornecedores? Prazo médio de pagamento, preço. Porque, pô, às vezes o seu fornecedor ali é parceiro seu, mas ele tá te ferrando, né, bicho? Entendeu? Então a gente vai linha a linha. No SG&A, que é as despesas administrativas, começa a avaliar. Mas só que assim, para nós é muito fácil, porque a gente já começa a olhar os indicadores ali, e a gente já tem uma noção. Puxa, o cara tem uma despesa administrativa de 10%, tá alta, cara. Será que não deveria ser 8, 7? Isso tem a ver com segmento ou não? Muito de segmento, mas tem algumas coisas que é meio padrão, cara. Consultoria, né? Meu segmento, quanto que é o percentual de custo do administrativo? Cara, um negócio de serviço, né? Você vai ter um custo muito focado em gente, né? Então você vai ter ali 50% de 40% de custo com gente, uma despesa administrativa de 8%, comercial de 5%, né? Você tem impostos, dependendo do jeito que você está, e uma empresa de serviço, o ideal é que ela fique ali em 20%, 25% de lucro líquido. Mas, dependendo do tamanho, do volume de carteira que ela já tem uma massa crítica grande e ela consegue diluir muito esse custo fixo. Ela consegue ter até 30%, 35% de lucro líquido. Pô, minha empresa tem 50% de lucro líquido. Quero ver esse negócio. Porque, cara, entendeu? Tá. E aí você tem essas discrepâncias, né? Um segmento, por exemplo, como uma academia, por exemplo. Uma academia, o Cris, é um negócio que ele tem um CAPEX muito alto. Entendeu? Então, assim, ele pode até ter um lucro legal, só que ele tem um CAPEX muito alto. Então, normalmente, ele vai ter uma receita. Vamos dizer que uma academia que já conseguiu um volume de clientes muito bacana, né? Porque depois ele vai ter o quê? Custo de professores. Tem alguns custos ali pode ter um ou outro custo, mas a maior parte é custo com mão de obra, né? Sim. E aí ela tem despesa administrativa, só que ela está pagando aquele equipamento, toda aquela Vale a pena alugar? estrutura. Nossa, conversa, vale a pena alugar equipamento ao invés de comprar? Cara, pode ser, mas em relação à academia eu nunca fiz essa avaliação, tá? Mas depende, né? Depende. Se ele tem uma linha de crédito muito boa, ele está trabalhando com o dinheiro dos outros. Entendi. Ah, eu comprei todos esses equipamentos aqui com o BNDES, estou pagando menos de 1% parcelas por mês. Pô, ponto alguma coisa. Tá excelente. Tá girando com o dinheiro dos outros. Porque tem muito empresário que ele tem medo de girar com o dinheiro dos outros. Pegar empréstimo? Não, nunca peguei empréstimo. Eu gosto de pagar antecipado, já vi isso, cara. Às vezes a gente se depara com essas situações. Não, eu pago antecipado, mas o cara tá te dando desconto? Não. Então, para que você vai pagar antecipado? Deixa o dinheiro no seu caixa.
Mas é que o cara não sabe administrar o dinheiro, tem medo de gastar, né? Tem medo de gastar. Muitas vezes é uma cultura que veio de pai para filho, olha, trabalha só com o seu dinheiro, não dependa do dinheiro dos outros. Mas, cara, quem diz que ter uma dívida é ruim? Se essa dívida tá te alavancando e você tá tendo retorno, cabe no seu o PMT cabe no seu fluxo de caixa, cara, não tem problema nenhum. Eu me lembro de uma mentoria que eu comentei com a mentorada, que eu falei, ela falou, não, eu gosto de comprar tudo à vista, eu não gosto de ter dívida. Eu falei, então a partir de agora, você vai guardar esse dinheiro para comprar à vista e vai comprar a prazo. Mas que sentido faz isso? Mas por que você quer pagar à vista? Não, porque se der alguma M aí no meio do caminho, eu não tenho dívida. Eu falei, então, se você guardar o dinheiro, né, para comprar à vista, mas comprar a prazo, se porventura der alguma M no meio do caminho, você tem o dinheiro, não tem? Eu tenho. E se não der nenhuma M? Eu vou ter dinheiro guardado. Caixa. Exato. Caixa é rei, cara. É outra frasezinha clichê também, mas que é pro realidade. Entendeu? Que é o faturamento é ego, o lucro é sanidade e o caixa é realidade. Entendeu? Então tem muita empresa que o cara faz fechamento daqui, gerencial, mas qual que é o caixa? Então, o que a gente olha na consultoria é caixa. Então, o que a gente está olhando pro cara, mostrando para ele ali, ó, é o GPS, mas ó, o seu painel aqui do carro tá te mostrando que você tem combustível, dá para chegar, você tá indo na velocidade certa. Então, é nisso que a gente assessora o cliente. Mas não é só nos números. Porque no final das contas a gente gosta de negócio. Entendeu? Então a gente respira negócio. E a cultura que a gente tem na empresa é de tratar o negócio dos nossos clientes como se fosse o nosso próprio negócio. Então a gente pega na mão do empresário, a gente vai lá e fala assim, ó, tá vendo? Seu número tá aqui assim, agora vamos pensar nesse negócio daqui para frente. O que você vai fazer? Como é que nós vamos aumentar esse faturamento? Vamos começar a implantar o OKR. E a gente tira o empresário da zona de conforto. É muito legal, cara. É muito legal porque tem meta, embora tem muita gente que fala, eu tenho meta, às vezes você chega na empresa, é comercial que tem meta. O cara não tem meta, a empresa dele não tem meta, e muitas vezes os departamentos possuem metas que não estão caminhando para a meta da empresa. Então você ter um cara remando o barco numa determinada velocidade é uma coisa, 2 na mesma velocidade é muito melhor. Só que você coloca um remando contra, é muito, quebra o negócio. Então, às vezes os departamentos, eles têm as metas deles ali, cada um com a sua, mas não estão olhando para o mesmo objetivo da empresa. Não que vai chegar daí, né? Ou vai ser aquele caos. Então, o OKR, ele elimina isso, porque você acaba gerando metas que estão vinculadas uma com a outra. Então, a minha meta... Então vamos pegar lá no nosso caso. A meta de um determinado assistente é virar sênior. Para esse cara virar sênior, ele precisa que o gerente dê responsabilidades para ele. Sim. Mas para o gerente, ou para o supervisor virar gerente, para o gerente virar sócio, ele precisa desenvolver equipe. Então ele olha e fala assim, poxa, esse cara quer virar sênior. Olha como muda a visão. Eu quero virar sócio. Então esse cara é uma ameaça para mim. Numa empresa tradicional. Esse cara é uma ameaça para mim. Eu não vou deixar ele virar sênior, não vou deixar ele virar gerente, porque ele vai pegar meu cargo. Então eu quero que ele fique lá fazendo o trabalhinho dele. No nosso caso, não. Porque o cara para virar sócio ou virar gerente, né, de virar gerente e depois virar sócio, Sim. ele precisa formar equipe. É o OKR. Então ele tem que tirar o assistente da zona de conforto. Logo, não tem competitividade, um querendo sacanear o outro. Não, tá todo mundo no mesmo barco. Porque se não crescer, vai todo mundo... Se o assistente não crescer, o gerente não cresce. Então o cara tem que delegar. Naturalmente, as coisas são difíceis porque o cara ele treinou para fazer. Quando ele fica bom, ele tem que treinar para delegar. Aí ele fala, puxa, mas eu sempre fiz, eu sempre fui um cara do operacional, agora eu tenho que treinar alguém para fazer no meu lugar e eu só ficar gerenciando. Legal, aí ele vira gerente, aí agora ele tem que vender. Agora ele tem outros desafios, nunca para, nunca acaba, o desafio é constante. E como é que você faz hoje com uma consultoria? Por exemplo, você foi lá e identificou que tem um problema, e aí,
precisa desenvolver a liderança, por exemplo, para que o cara possa aprender a delegar, para que ele possa, de repente, ter um comportamento de dar feedback. Como é que você melhora esse time? Você contrata uma empresa terceira para isso? Você capacita essa galera? Como é que você faz? Em algumas coisas nós mesmos conseguimos capacitar. Uhum. Então vamos pegar um caso prático, que é normal. Vendas. O cara, a gente olha os números, pô, tá legal, mas assim, o que precisa fazer é vender. Não tem jeito. Pode ter até alguma coisa para mudar, pode ter gente que tá sobrando, é comum também. Ó, cara, você tem um time muito grande, tem que cortar gente, infelizmente. Mas chega num momento que você fala assim, cara, você tem que vender. Em algum momento a gente pode ajudar ele. Mas o nosso background não é vendas. Nós vendemos para nós. Sim. Mas aquele treinamento mais avançado de funil de vendas, aí nós não temos essa expertise. Aí a gente usa parceiros, leva alguém para ajudar no comercial, né? Então, puxa, ó, você precisa vender. Tem alguém de tráfego pago aqui que a gente conhece? Pô, vamos pegar um tráfego pago para poder alavancar. É uma coisa que vai ajudar no seu funil de venda. Você tem só um canal de distribuição, precisa desenvolver outro. E muitas vezes a gente conversa com esses parceiros para ajudar o cliente. Então, pô, o cara está precisando de liderança, o time está muito fraco. A gente pode até, em certa medida, ajudar, mas quando chega no nível mais profissional, aí a gente leva um parceiro, enfim. Boa. Outra coisa que eu ia te perguntar aqui, eu vi no seu currículo, por exemplo, que você é palestrante. Você destoa, olha que palavra bonita, destoa, quando a gente pensa, por exemplo, num contador lá da origem, que o cara que gosta de números, que gosta de interagir só com a parte, como é que eu vou dizer, de exatas, mas você não, cara, você tem competência, você fala bem pra caramba, eu assisti uma palestra sua naquele evento que a gente se conheceu Sim. lá naquele sábado, a tua didática é muito boa para trazer essa visão e poder trazer para o empreendedor essa segurança e essa necessidade, né? Fazer ele perceber a necessidade que tem de ter um apoio como o seu, como a tua empresa. De onde veio esse seu... Ah, não sei, Cris. Assim, eu sempre fui um cara que eu gostei de falar mais, né? E eu acho que a própria necessidade do negócio, né? Então, assim, nós tínhamos que desenvolver o negócio, né? Mas hoje tem muitos contadores aí que falam melhor que eu, cara. Pô, tem uma galera aí, o CRC promove muitos treinamentos, né? Então tem muito contador aí dando aula, cara. Então tá mudando um pouquinho o jeitão, sabe, da classe. Mas eu, de fato, eu gosto de poder. Eu penso para mim assim, né, Cris? Eu tenho que passar para frente. Deus te abençoou de um jeito que você tem que abençoar alguém. Então, o meu próprio propósito é justamente passar a educação financeira, né? Eu tenho um propósito e eu tenho um projeto que é palestrar, que é levar a educação financeira para as pessoas. Então, eu acho que é daí, né? Não sei se... Se voltasse, por exemplo, no tempo, lá nos seus, sei lá, 5, 6, 7, 8 anos de idade, tem alguma característica do Ferretti lá criança que já desenhava que você teria esse... Cara, talvez, né? Eu tive uma infância bem pobre, assim. Minha mãe foi muito guerreira, né, cara? Então ela segurou a bronca ali. Meu pai se separou da minha mãe muito novo. Eu era muito novo, devia ter uns 5, 6 anos, né? Então nós tivemos que se virar. Então eu comecei a trabalhar muito novo, com 12 anos. Com 13 anos, né? Eu já tinha uma liderança, porque eu trabalhava como patrulheiro. Um abraço para o pessoal aí dos patrulheiros, uma instituição que formou muita gente boa. Cara, os caras são nota 1000. E na época, eu acredito que deve ter ainda, a gente chamava de graduado. Então era o pessoal que dentro das empresas, né? Porque como é que funciona? As empresas contratam essa mão de obra, né?
Ela contrata essa mão de obra que seria como se fosse um estagiário. É uma bela mão de obra, né, meu? O trabalho dos patrulheiros Campinas era É maravilhoso. espetacular, cara. E aí, eu nunca mais vi. Não sei se eles mudaram o uniforme, eu nunca mais vi. Mudou o uniforme, né? Que na minha época era aquele Azul? aquele uniforme azul, cordãozinho, cap, era muito legal. E mudou o uniforme, mas eles continuam empregando muita gente, dando treinamento para molecada, né? Mudou a questão de idade, naturalmente, né? Hoje você consegue entrar, eu acho que com 16 anos, na minha época com 11 anos, 12 já entrava. Então, Tinha a guardinha e os guardinha, patrulheiros, né? Guardinha e os patrulheiros têm um propósito muito parecido. Sim, Guardinha sim. também faz um trabalho excelente. É. Recentemente meu sócio teve lá para conhecer a turma lá, um negócio espetacular. Então assim, com 13 eu já tinha que liderar a turma lá, porque surgiu a oportunidade de fazer o curso de graduado e eu sempre quis ser graduado. Falei, pô, eu quero ser. Então, se você pegar vídeos dos patrulheiros do desfile de antigamente, aqui na Glicério, ele era como igual o quartel, né? Que você tinha o pelotão e os graduados eles iam coordenando ali o pelotão. Então acho que foi disso aí que eu puxei. Você resgatou uma. Lembra dessa época, patrulheiro, cara? Ô, Rogério, você participou desse. Não? Caramba, cara, essa você resgatou longe, cara. Eu lembro que eu não cheguei a. Eu tinha vontade de ser patrulheiro, acabei entrando direto numa empresa na época, né? Entrei como auxiliar de escritório, office boy, não me lembro qual era o registro da época, mas ou era auxiliar de escritório ou era office boy. Pô, a gente saía com 200 mil reais para ir no banco pagar boleto, em dinheiro. Às vezes tinha cheque também, mas muitas vezes com dinheiro para pagar. Hoje você fala. Passei com 500 reais no bolso, né? O último teste do patrulheiro, que a gente fazia um curso ali de, se eu não me engano, uns 2, 3 meses. O último teste, você tinha que pegar uma relação que eles te davam com os nomes de algumas instituições. Vou dar um exemplo, Prefeitura de Campinas, Biblioteca, Sanasa, CPFL. E você tinha que ir com aquela relação e ir nas empresas de ônibus. Ou seja, o teste era para ver se você se virava andando de ônibus. Que o trabalho era justamente esse, era a pastinha para cima e para baixo. E aí nós tínhamos que ir pegando o carimbo. Hoje nem carimbo não tem mais, né? Não tem. Mas você tinha que ir carimbando e aí chegava lá com o seu nome. Tá aqui, ó, fui nesses lugares aí. Você tinha 1, 2 dias para fazer isso tudo. Eu trabalhava numa construtora aqui em Sousas. Que não é Sousas, ela era na Moraes Salles, eu pegava o ônibus que ia para Sousas, porque ele passava na porta lá. E na volta, a gente saía tipo 5, 5 e meia da tarde, tinha que pegar o ônibus para voltar aqui para o centro, porque eu ia para a escola, né, estudava à noite. Cara, a gente ia pendurado do lado de fora do ônibus. Era isso mesmo. Eu andei de ônibus muito pendurado pro lado de fora. Era pauleira. Então eu tenho um filho hoje de 16 anos, pensa. Você não deixa andar de ônibus dentro. Eu acho que ele andou de ônibus 2, 3 vezes. Óbvio que foi acompanhado, né? E, cara, é outra juventude, cara. Mas a gente que faz isso, né? Mas assim, cara, tem outros desafios também, entendeu? Então, assim, mudam os tempos, mas mudam os desafios também. Então, mas a primeira vez que eu peguei ônibus para vir sozinho, que a gente fala de vir para a cidade, né? Falava, né? Cidade. Eu morava lá no bairro, no Padre Anchieta, e aí eu pegava, a primeira vez eu tinha 8 anos de idade, cara. Eu também comecei a pegar ônibus cedo. Eu vim sozinho para a cidade com 8 anos de idade. Pô, de lá aqui tem, sei lá, uns 20 quilômetros, eu acho, dá uma meia hora, não dá, do Padre Anchieta para cá, de ônibus? Isso que dá, né? Para mais, parando, né? Para em tudo quanto é lugar. Pô, cara, e não tinha celular, do tipo, pra avisar, mãe, tô na cidade, cheguei, o ônibus... O ônibus ia lotado, até no motor ia 4, 5 caras sentado lá, o motorista ficava com o espacinho só pra trocar marcha. Eu lembro de um ônibus que tinha um galinheiro lá atrás, e aí pra caber tudo, a gente abriu aquele pedaço, aquele galinheiro, cara, ia tudo lá... Eu lembro que tinha uns ônibus antigos que tinha mesmo um espaço lá, e a gente, tudo quanto é espaço que tinha. Aí vinha fazendo bagunça, foi todo mundo parar na delegacia, o ônibus parou na delegacia, aqui em Campinas, porque a gente andava com uns rádios desse tamanho dentro do ônibus, e batucando, e aquela barulheira, aí o motorista ficou bravo,
Olha, esse cobrador ficou bravo. O motorista não, porque o motorista estava acostumado com a gente. O cobrador falou pro motorista, não, mas não abre a porta, vai todo mundo para a delegacia, não sei o que e tal. E o motorista pegou e foi, parou na porta da delegacia, veio um policial, na época, chegou na porta do ônibus e perguntou o que estava acontecendo. Aí o cobrador falou para ele, então o pessoal está fazendo bagunça aqui dentro. Ele falou, mas é só bagunça? É, com som alto, não sei o que. Ele falou, vai trabalhar, deixa esse povo ir trabalhar, rapaz, vai embora, vai embora. Histórias, né? Mas aí, isso tudo, pensei, os filhos nossos hoje, cara, a gente não tem coragem de deixar viver como a gente vivia. Não tem, né? Eu acho que mudou muito, né, cara? Mas mudou a gente. Ficou muito mais violento também, né? Mas o que tem a ver o ônibus com o violento? Vai da necessidade. Falar a verdade é isso. Sim, concordo com você. É da necessidade. Tanto que tem muita gente que pega ônibus, não mudou nada do que era de lá para cá. Então, assim, a gente acaba mimando muito, né? A gente não quer que eles sofram o que a gente sofreu, né? Eu acho. Não. Outra coisa que eu vi aqui, que você tem, junto com o seu sócio Jefferson, um podcast de contabilidade, é isso? Exatamente, Pô, cara. me conta isso, cara. Foi o seguinte, eu sou um consumidor de podcast. Então, assim, eu tô no carro, eu tô ouvindo podcast, tô aprendendo e tal, aí eu ouço 2, 3 de um canal, vou para um outro, enfim, eu tô sempre ouvindo podcast. Comecei a ouvir podcast em 2015, eu lembro que tinha uma plataforma só que tinha podcast, depois o podcast passou a ser no YouTube, né? Então hoje você tem muito podcast no YouTube e tal. Spotify, né? Spotify. E em 2022 a gente começou a falar de fazer um podcast. 2023 eu cheguei no meu sócio, falei, cara, vamos fazer esse troço? Vamos. E nós estamos, né? Nosso escritório é aqui em Campinas, São Paulo, na frente da Lagoa do Taquaral. Então é uma casa muito bacana e no fundo tinha um pessoal lá que tinha um podcast, né? Então, um estúdio muito legal. Pô, vamos começar a gravar? Fizemos um acordo lá com eles e começamos. Qual que é a nossa ideia? Tá? O nosso podcast chama Contabilidade no Ar. Fica aí a dica para quem quiser pesquisar. A nossa ideia é passar para o pessoal, para o contador, um pouco mais sobre empreendedorismo e contabilidade. Então, o nosso estilo ali, ele vai revezando entre empreendedorismo, sempre voltado para o público que está na contabilidade, para o cara que tem um escritório, para o cara que está empreendendo. Pô, estou com uma dúvida sobre contabilidade. Nós temos muitos episódios já falando sobre norma contábil. Legal. E a ideia é trazer um pouco de um papo mais despojado. Porque se você pegar uma norma contábil para ler, nossa, cara, é um parto, bicho. Entendeu? Então, assim, o que a gente fez é levar um pouco a nossa experiência do dia a dia para o bate-papo. Porque no final das contas, não tem como você dissociar uma norma contábil de um negócio. A norma contábil, ela foi feita para ser aplicada em um negócio. Então, quando você pega esse negócio e olha com o olhar de negócio, você fala assim, pô, mas peraí, por que existe essa norma? Como que ela se aplica no dia a dia do negócio? Fica muito mais fácil. Então, vou dar um exemplo. É um termo que na contabilidade é muito comum, que é o impairment. Putz, cara, o que é impairment? Pega o CPC 01 para ler, você fica doido, cara. Você fica, unidade geradora de caixa. Agora, pega isso e leva para um ambiente de negócio, pensa no seu negócio, você aplicando aquilo ali. Fica muito mais simples, muito mais fácil. Por quê? É uma norma que ela quer dizer o seguinte, você precisa avaliar se os ativos da sua empresa, eles estão gerando caixa. Porque o objetivo de um ativo é gerar caixa. Então, se você criou aqui um estúdio, parabéns até pelo estúdio, muito bacana, um estúdio desse de podcast, e ele precisa estar em uso, ele precisa estar gerando caixa. Sim. Entendeu? Então, assim, puxa, se você tem uma máquina e aquela máquina não gera caixa, você tem que fazer uma contabilização de redução daquele valor lá, porque ele não está refletindo a realidade dentro da empresa. Você tem um número que ele está inflado. Você precisa diminuir ele. Deixar no recorte ali, o que é gestão financeira?
Cara, gestão financeira é o empresário saber usar as ferramentas que ele tem à disposição para olhar para os números da empresa dele e ajudar. A gestão financeira nada mais é do que ajudar o cara a tocar o negócio, Sim. certo? Mas olhando para o financeiro, olhando o número, olhando o caixa. Pô, quero abrir uma nova filial, desenvolver um novo produto. Pô, se você não olha para o caixa, não olha para sua gestão financeira, você vai chutar. Pode dar certo? Pode. Mas pode dar errado. A chance é maior de dar errado, né? A chance de dar errado é E grande. se der certo, você não sabe por quê. Se der certo, pô, tá vendo? Eu sou um gênio. Né? Mas assim, vamos trazer para a prática? Vou abrir uma nova filial ou vou abrir uma outra unidade de negócio, vou investir num outro negócio. Cara, se você não fizer uma modelagem financeira, se você não souber quanto de capital de giro você vai precisar, necessidade de capital de giro, a chance de chegar no meio do negócio, faltar dinheiro, é grande, cara. Entendeu? Então, o cara, pô, falta dinheiro. Aí ele pega e fala assim, não, vai lá no capital de giro. Pega, às vezes ele tá na correria, pega caro o dinheiro. Pô, então a gestão financeira nada mais é do que, pô, vamos ver, vamos estudar a viabilidade. Para tudo. Pô, vou comprar uma máquina. Vamos estudar a viabilidade. Eu gosto de um exemplo, não lembro quem foi que trouxe, Ferretti, que ele dizia o seguinte, para você fazer um bom orçamento para a gestão da empresa, era para fazer uma espécie de uma analogia como uma viagem de férias. Né? Então, se você vai viajar, fala assim, quanto que eu tenho, né, de dinheiro para gastar com essa viagem? Bom, eu estou indo para tal lugar. Bom, tá bom, então, sei lá, vou para Londres. Bom, tá bom, você vai para Londres com esse dinheiro que você tem, né, com base no que você vai, porque você vai poder gastar em tanto de hospedagem. Bom, então, em vez de você pegar um hotel 5 estrelas, talvez você tenha que descer para 3 estrelas. Perfeito. Não é? E a alimentação, em vez de você comer, de repente, almoço e janta num bom restaurante, talvez você só faça uma boa janta e tome um lanche no almoço. É isso aí. É isso aí. Ou então assim, puxa, eu vou fazer uma viagem daqui para o Nordeste e vou de carro. Pô, qual é a rota que eu vou seguir? O que eu preciso levar? Né? Qual é o quanto de roupa eu preciso levar nessa viagem? Pô, vou empreender num determinado negócio. O que eu preciso fazer? O que eu preciso levar? Qual é o dinheiro que vai ser necessário? Por onde eu vou? Qual que é a rota? Porque assim, ó, nós estamos falando de gestão financeira, mas essa rota é a gestão do negócio. Então a gestão financeira só serve para ajudar o cara no negócio, na rota, no planejamento dele. Não pode errar, né? Porque a situação de um empresário, quando ele erra, por exemplo, a chegar ao ponto de quebrar, é muito complicado. Ele pode até errar, né? Mas ele tem que ele tem que acertar mais do que errar. Sim. Pô, sim. vou lançar um produto. Que ele vai errar, não tenho dúvida. Ele vai né? errar, é fato, com certeza, né? Porque a vida do empreendedor é Sim. isso. Na verdade, talvez ele acabe errando muitas vezes, mas ele errou pé no chão a ponto de não quebrar o negócio dele, não colocar o negócio dele no risco da ruína. Então, putz, vou lançar um produto. Tá. Quanto de dinheiro você tem? Quanto você vai precisar? Qual é o mercado? Pô, ele pode estudar tudo isso, mas pode dar errado. Por quê? Pô, vem uma pandemia. Putz, cara, lancei o produto na época errada. Mas se ele tem uma boa gestão, ele tem estrutura para poder, não, peraí, vou tirar o time de campo agora e vou voltar mais forte depois. Vou lançar um produto depois, vou segurar. Vou lançar um produto. Compra estoque demais. Ou compra matéria-prima demais. Aquele produto não dá certo. Você vai micar com um monte de estoque. E aí? Entendeu? Então a gestão financeira vai dizer pro cara, puxa, vamos dar um passo menor? Vamos dar um passo menor? Vamos molhar só o pé na água? Não vamos mergulhar direto? Entendeu? Tem muito empresário que é louco, que vai, fala, não, pô, mas o papel do CFO é trazer o cara para a realidade. Ele pode ser aguerrido, ele pode ser, não, vamos que vai dar certo. Mas ele tem que mostrar a realidade. E ele tem que segurar o dono das loucuras dele, de vez em quando. Né? Sabe que teve um exemplo, cara, que eu presenciei
na festa junina recente agora, no meio do ano, que eu achei interessante, algo que assim, é muito óbvio, mas eu confesso a você que nunca tinha parado para pensar daquela forma. Era umas 10h30, mais ou menos, a barraca de cachorro-quente tinha acabado o cachorro-quente. Dimensionaram mal. Tudo bem que às 10h30 também começou Também a ter já tava- menos gente na festa, que a festa acabava acho que 11 e pouco. Mas eu cheguei tarde na festa. Sim. Eu estava numa outra festa para ir para essa festa. Que aí tinha um grupo de amigos que estava lá, então eu fui lá para encontrar com esse grupo de amigos. E aí, conversando com a dona da barraca de cachorro-quente, olha como ela era inteligente. Falei para ela, falei assim, poxa vida, né? Acabou muito cedo, né, o cachorro-quente da senhora aqui, né? Infelizmente, porque ó, tem tanta gente aqui que podia estar vendendo bastante ainda. Aí ela falou assim, eu fiz o meu plano para ter X de receita nessa noite. Olha aí. Se eu tivesse comprado, de repente, mais salsicha, pão e tal para fazer cachorro-quente, e se porventura eu não vendesse, O prejuízo ia comprometer. o prejuízo é comprometer. Então, é melhor eu ter, na minha previsibilidade, que eu consegui fazer aqui R$ 1.500 hoje de lucro, do que, de repente, eu ter comprado mais e ter sobrado um cachorro-quente que fosse, eu ia zerar de lucro e ainda ia ficar com a mercadoria sem... Perfeito. Exatamente, cara. Então, assim, o que ela fez? Gestão financeira. Mas foi um tapa na minha cara, né? Foi, né? Pô, foi? Porque, cara, mas você vê, vamos lá. O que ela fez? Ela usou o conhecimento dela de negócio. Provavelmente ela viu alguém errando em algum momento. Vamos imaginar que ela sempre trabalhou com isso, mas ela trabalhou em algum lugar. Ela trabalhou na barraca de alguém. Ela viu, cara, puta, não, essa festa nós vamos torar até 11 e pouco. Vai vender 1.000 cachorro-quentes. E aí a festa diminuiu, né? O povo começou a ir embora mais cedo e o cara perdeu o estoque. Então ela falou, pô, esse erro eu não posso cometer. É aquilo que nós falamos Sim, no começo. Sim. Esse erro eu não posso cometer. Então é melhor eu garantir a minha receita aqui, que com essa receita aqui tá tudo certo, perfeito. Se tiver mais demanda, paciência. Mas se não tiver, eu não perco. Ela foi gestora e não empreendedora, né? Muitas vezes o empreendedor, ele corre muito risco. É. Entendeu? E eu não estou dizendo que não tem que correr. E eu corri no meu negócio. Só que você tem que calcular o risco. Entendeu? E muitas vezes você vai e fala assim, não, eu vou arriscar e paciência. Mas você não pode se colocar no risco da ruína. Que é o que muita gente faz. Eu lembro de um caso de um palestrante que estava com a gente naquele evento, o do frigorífico, da distribuidora. Sim, lembro dele. Pô, quando ele trouxe um exemplo, que não sei se foi só força de expressão, mas lotava o porta-mala do Monza de frango e não tinha alternativa de não vender, porque não tinha onde guardar, pô. Tinha que vender. Tinha que vender. Então, ele era muito mais empreendedor, né? E olha só que legal, né? Você tocou nesse assunto, né? Quando ele estava falando ali, e eu gostei muito da palestra dele, espetacular, mas eu comecei a fazer conta, porque eu conheço esse negócio. Eu sei como é que é. Esse negócio dele é super alavancado, Uhum. entendeu? Margem baixa. A margem não é alta, entendeu? Então você não tem margem para erro. Se você errar, te compromete 1, 2, 3 meses ali, compromete seu fluxo de caixa. Então, até não tive a oportunidade de falar com ele depois, mas eu sei como é que é o negócio dele. É do ramo dele, cara. Sim. É do ramo dele, margem baixa. E tem que, nesse negócio, às vezes o cara tem que arriscar. Mas, assim, tem que tomar cuidado. E aí o papel do CFO, do financeiro, é justamente trazer ele. Peraí, calma, pô, será que... Com o pé no chão, né? Vamos calcular aqui e tal. Eu acho que mais no caso dele, acho que é difícil fazer isso, porque ele tinha uma personalidade, né? Ele bastante centralizador, né? E ele falou isso com todas as palavras, né? Não sou eu que estou interpretando. Que ele falou, sou eu que faço, eu que decido, e é complexo, né? Porque eu vejo uma empresa assim com grande risco. Porque se acontece alguma coisa com ele, as pessoas talvez nem saibam como administrar no lugar dele, né? É o risco do cara centralizador. É. Né? Isso é fato. Então, isso também é uma característica nossa.
nem eu, nem o Jefferson, né, o Barbosa, meu sócio, a gente desenhou uma empresa para a gente. Nós queremos que a empresa perpetue, né, e a gente já pensa assim, poxa, vai chegar uma hora que não vamos sair do negócio. Entendeu? Então a gente quer justamente descentralizar ao máximo para que a empresa ande sozinha. Porque lá não é para ser nosso. Muitas vezes o problema do empreendedor, do empresário, é que ele quer aquele filhote para ele, cara. Sim. Entendeu? E aí ele acaba cometendo esse erro de não passa nada sem a minha autorização. Tudo que for acontecer, eu tenho que aprovar. Não contrata um funcionário sem eu participar da entrevista. Pô, calma, velho. Cria os profissionais. E aí, muita gente fala assim, mas ninguém aqui faz do jeito que eu faço. Mas não vai fazer, cara. Não adianta você querer que a turma faça com a sua qualidade. Eles não estão no negócio desde que você tá. Os caras não estão nem no CNPJ. Você vai querer que eles tenham o amor pelo negócio igual você tem? Não tem, cara. Entendeu? Então, assim, mas descentraliza. Tira do colo, toca. Ó, o ser humano, ele gosta de ter a possibilidade de tomar decisões, Sim. entendeu? De ele fazer, sem ter que... Oh, não, o cara ali metendo o B dele. Acabou sua água aí, não? Não, tem aqui. Entendem? Tem. Tem uma pergunta difícil que é para fazer para você. Como que faz para recuperar uma empresa? Imagina você entrou lá para fazer a consultoria e você pegou uma empresa que está quebrando, cara. Como é que você faz para recuperar uma empresa assim? Nós já fizemos já. Isso. Qual é a primeira coisa? Eletrocardiograma. Primeira coisa que você vai fazer. Você vai puxar os dados do negócio e vai avaliar como que esse negócio está. Porque vamos imaginar que você tem um paciente que ele chega e fala assim, olha, doutor, eu quero fazer uma maratona. Não, tá bom, então vamos começar a treinar, vamos puxar ferro, vamos fazer regime, dieta, não sei o que, tal. Cara, mas se o cara não tem saúde, ele pode pifar no meio do caminho. Então, assim, a primeira coisa que a gente faz quando o negócio está quebrando, olha para o caixa, olha o que está acontecendo, onde que essa empresa está gastando, olha esses indicadores, tá? E aí, a gente começa a olhar o negócio dele, como que ele está indo. Pô, primeira linha da DR, receita. Como é que está a receita? Então, eu vou dar um exemplo de um negócio que nós fizemos isso, que foi um case muito bacana. Prático. A empresa, ela tinha E aí a gente só descobriu porque nós fomos lá conversar com a turma. O negócio é feito de gente. Vamos lá conversar com a turma do comercial. Tinha um comercial interno, como se fosse um telemarketing, assim. Cara, turma, vamos lá, abre o coração. O que que tá pegando? Como é que funciona? Por que vocês não vendem mais? Poderia vender mais. Por que não vendem mais? O cliente liga, ele quer para entregar amanhã. Ele quer para entregar em 3 dias. Não tem estoque para entregar. Pô, mas peraí, vamos olhar o estoque. Bom, tem estoque, mas tem estoque de matéria-prima. Não tem estoque de produto acabado. Ah, mas o Ferretti, eu aprendi na faculdade que estoque é dinheiro parado. Depende. Então, se você tem um estoque de matéria-prima, mas não tem estoque de produto acabado para entregar, você pode perder a oportunidade. E depende, você pode estar trabalhando com o dinheiro do seu fornecedor. Também. Sim. Entendeu? Então aí nós começamos a olhar, seguir ali a ideia, nós fomos para o pessoal do comercial, elencamos uma série de coisas que poderíamos fazer. Então, para vender mais, precisa de estoque para entregar? Precisa de estoque a pronta entrega? Legal, vamos lá para o estoque. O que a gente precisa fazer para entregar? A empresa está cheia de estoque de matéria-prima aqui. Tinha um problema na produção. Um negócio simples, cara. Que nós chegamos lá, opa, peraí. Mas quem tá de fora vê com uma facilidade muito grande. Não é porque não, os caras são bons mesmo. Não. Nós chegamos de fora, cara. Facilita. O cara que tá ali todo dia, tem uma história legal, Cris, que no quartel de Lins, aqui no interior de São Paulo, o comandante da companhia, ele gostava de fumar um charuto lá no final do dia, pôr do sol, putz, cara. E ele
mandou o pessoal reformar lá a praça, que ele gostava de ficar na frente do quartel, e o pessoal pintou lá os bancos. Então eles colocaram um cara para ficar ali, para ninguém sentar durante 2 dias ali, para poder manter a pintura. Aquilo ali virou um posto. Então quando esse comandante aposentou e chegou um outro, depois de muitos anos, por que nós temos um posto na praça? Ali não tem nenhuma situação de risco, pô. Não sei, esse posto aí tá desde a época do fulano lá. Foram ver, ele mandou colocar, tu sabe, essas coisas tem dentro da empresa também. Não, esse processo produtivo é assim porque o fulano falou que tinha que ser. Desde aquela época. Desde aquela época eu falei, gente, pelo amor de Deus, mudamos isso. O que aconteceu? Produto acabado aumentou, matéria-prima diminuiu, nós ficamos 2 meses sem comprar estoque. A empresa ficou 2 meses sem comprar estoque de matéria-prima, fez estoque de produto acabado, começou a vender mais rápido. O pessoal, nós chegamos na turma do comercial, gente, vamos trabalhar com meta? Vamos. Colocamos meta, né? Estipulamos meta para todo mundo. E aí, nós começamos a entender os números, onde tinha gordura, o que a gente podia melhorar, o que a gente podia cortar. Naturalmente, eu digo para todo empresário, eu falo assim, olha, sua empresa está quebrando, cara. Você é um paciente que está na mesa. A minha responsabilidade aqui é te dar o melhor tratamento e te dar o melhor remédio, mas você vai ter que tomar o remédio. Você eventualmente vai ter que passar por uma cirurgia. Entendeu? Então, o remédio ele é amargo, mas é necessário. Mas se você quer recuperar o seu negócio, você tem que tomar esse remédio. Então, na prática, Cris, respondendo a sua pergunta, a gente leva a nossa experiência para a empresa. Então, a gente olha processos, né? A auditoria te dá uma visão de processos muito grande. Então, a gente gosta de trabalhar com os 3 P's, né? Processos, pessoas e produtos. Então, nesse caso, a empresa tinha um produto muito bom. Né? Ela tinha um produto muito bom, tinha gente boa, faltava processo. Então, nós fomos organizando os processos. Vamos fazer estoque do produto acabado. Mas o que nós vamos fazer? Aquele que vende pouco? Não, vamos fazer o arroz, feijão e bife. Se você chegar num restaurante, o cara fala assim, olha, Cris, aquele prato, a paella que você gosta, eu só vou ter na sexta. Mas o tradicional aqui eu tenho todo dia. Mas eu penso que uma coisa que deve ser complexo, que assim, o cara que está numa situação que ele está quebrando, ele não tem dinheiro para pagar a consultoria. Então, depende. Depende. Normalmente, o retorno que a gente leva para ele é muito maior do que os nossos honorários. Sem dúvida. Eu acho que é o momento que ele mais precisa da consultoria. Só que ele tem essa cabeça. Ele fala, pô, eu não tenho dinheiro para gastar com consultoria. Você não vai gastar, amigão. Você vai economizar. Recuperar, exato. Você vai recuperar. Então, muitas vezes mudando a estratégia tributária. Nós temos um cliente que eles gastavam uma nota com impostos porque eles estavam no presumido. Simples, cara. Mas estava dando prejuízo. Aí eu chamei a dona, falei, olha, se tudo der certo, você vai deixar de você vai sair de um prejuízo de 5% para ir para um lucro de 5%. Se tudo der certo, se a gente melhorar a sua margem líquida aqui em 10%, de qualquer forma, estar no lucro presumido é mais caro. Vamos para o lucro real. Nós fizemos um save de 300 pau no ano. Uma empresa pequenininha. É muito mais do que os honorários que a gente está cobrando. Tem algum indicador, por exemplo, na empresa que está quebrando, que você fala, é irreversível? Dívida. Muitas vezes o cara tem um nível, ele está tão alavancado de dívida que você fala assim, cara, mas dá para reverter. O que você vai precisar é negociar com o banco. Entendeu? Você vai ter que chamar banco. Nesse case que eu tô te falando, nós fizemos isso. Chamamos o banco. Chamamos o banco, vem aqui. Nós vamos ter que negociar. Não consigo negociar. Então segura um pouquinho aí. Entendeu? A operação reestruturou, pagou todas as dívidas.
Não ficou nenhuma sem pagar. Nenhuma sem pagar. Mas, Cris, é negócio do banco, cara. O banco faz isso com uma maestria tão grande, cara. Porque você acaba renegociando com o banco várias vezes. Entendeu? Chega num determinado momento, você já pagou a sua dívida com o banco. Uhum. Então, quando vem alguém de fora que sabe falar a língua do banco, cara, então você vai ter que chamar o banco, vai ter que chamar o fornecedor, mas aí que tá. O cara, ele tem que ter a hombridade de chamar o fornecedor. Falar assim, ó, cara, tô com um consultor aqui, eu confesso que eu não sei tocar o negócio do jeito que não soube tocar. Eu sou o cara que idealizou isso aqui, mas em algum momento eu perdi a mão e eu trouxe um cara que sabe. E ele tá vindo de fora, entendeu? Porque quem tá de fora tem muito mais facilidade de chegar no fornecedor e falar, amigão, vem aqui, ó, tô estruturando, você tá vendo? Eu vou te pagar, mas me dá uma oportunidade. Antes de fazer a próxima pergunta para você, eu quero deixar um recado para você que está vendo aqui, o seguinte, gente que trabalha com mentoria, coach, com empresários e líderes, enfim, se você está vivendo uma situação difícil da empresa, contrata a consultoria. Depois o Ferretti vai deixar o contato dele também aqui para que você possa procurar, inclusive por ele, mas se você está numa outra cidade, outra localidade, não deixa de procurar. Por quê? Você pode reverter o resultado da tua empresa. E as empresas, elas passam por dificuldade, é algo natural. A questão é, se você de repente tiver ou um ego muito grande, ou uma insegurança muito grande, e não chamar uma ajuda, você vai passar por situação muito difícil, e depois que a empresa quebrou, é um transtorno gigantesco. Não deixa chegar nesse ponto. Busca pelo apoio da consultoria, pega alguém experiente. O Ferretti é um cara sensacional, com muito conhecimento, muitos anos de bagagem. Tenho certeza que pode ajudar. E lembre-se, não tenha vergonha ou não tenha medo. As empresas passam por dificuldade. Faz parte do mercado isso. E uma pessoa com experiência vai tirar você da situação que você está. Não é gasto, é um bom investimento que você vai fazer. Eu tenho certeza porque lido durante a mentoria com empresários e tal, e eu tenho certeza que a tua situação pode melhorar muito sem você ter que ficar sofrendo sozinho. Perfeito, é isso mesmo. Não é gasto, é não investimento. É gasto, é investimento. É investimento, vai retornar. Eu garanto. Tem que falar com quem entende. Porque... Outra coisa que eu queria perguntar para você, esse cara que escreveu esse livro aqui, a gente falou bastante aqui de presente e de passado, e eu queria fazer um olhar aqui de futuro. O Sandro Magaldi e o José Salib Neto... Esses caras são bons, hein? São bons, né, cara? Eles têm um podcast, inclusive, os dois, né? Eu acompanho, tenho outros livros. O Gestão do Amanhã. Gestão do Amanhã, que tem uma pegada, ela é mais salmão, né? O livro, os caras tem são... que é verde e tal, né? É. Ele tem uma questão que eu acho legal dele, que ele fala sobre... um bate-papo que a gente estava tendo antes de começar aqui. Sobre ambidestria organizacional, né? Ele cita isso num dos livros. Ele cita também a questão do motor 2, num outro livro, que basicamente é dizer, você tem o seu negócio hoje e precisa olhar para um outro negócio, construir um novo motor. Enquanto o motor 1 está girando aqui, ele sustenta aqui, né? Para que você possa fazer alguma coisa diferente, ganhar velocidade de cruzeiro. E se for ambidestria organizacional, é o fato de você ter um olhar para o dia de hoje, mas também ter um olhar para o futuro. Como que você consegue ajudar na consultoria o teu cliente pensando nisso? Vamos lá, Cris. Nós também estamos olhando para isso no nosso negócio. Certo. Mas no negócio dos outros, tá? Primeira coisa, ele está organizado. Vamos passar para a próxima onda. Organizamos o cara, fizemos lá os exames, organizamos, ele precisava fazer um cateterismo, né? Saiu da UTI, fez a fisioterapia, puxa, tá bala, agora fez a maratona que ele queria. E agora ele olha para o negócio dele e ele fala assim, cara, eu tenho como crescer o negócio, tá legal, cara. Vai ter desafio? Sempre tem. Sempre vai. O empreendedor, ele tem que estar ciente de que é desafio de manhã, de tarde, de noite. Não tem jeito. Mas ele pega e fala assim, cara, eu consigo investir porque eu tenho caixa agora. E eu quero comprar um outro negócio que pode ser complementar. Entendeu? Quero investir no outro negócio, que é o que eles chamam de motor 2. Puxa, eu quero fazer um negócio que tem sinergia com esse outro. Poxa, legal.
Então, na consultoria, a gente vai ajudar ele a modelar esse outro negócio. Poxa, ele quer ir atrás de uma empresa que já existe. Não quer fazer do zero. Pô, vamos olhar para o mercado. Vamos olhar oportunidades. Nós temos esse viés também de M&A, de olhar, temos parceiros que têm outros negócios, que estão olhando outros negócios. Pô, Fete, você está querendo... nós já temos o radar ligado, né? Então, pô, tem um cara que está vendendo uma empresa de determinado segmento. Ah, ele está vendendo? Eu tenho quem compra. Opa, peraí, vamos conectar. Então, a gente pode ajudar o cara nas conexões e ajudar ele a desenhar ele para fazer também o negócio do zero. Entendeu? Puxa, eu quero investir num negócio complementar, vamos modelar. Então, a gente pode ajudar ele a não cometer os mesmos erros que ele cometeu no primeiro. Perfeito. Perfeito. Deixa eu te fazer. Você está, obviamente, acompanhando também o movimento de inteligência artificial. Tô. Eu queria te fazer uma pergunta. Se eu posso pedir para a inteligência artificial fazer uma pergunta para você aqui no podcast. Pode, claro. Vamos ver o que o GPT perguntaria para você. Deixa eu formular a pergunta para ele aqui. Vamos lá. Estou gravando um podcast com Alexandre Ferretti. O Ferretti é um grande especialista, ele é formado em ciências contábeis, ele é especialista em auditoria e controladoria de empresas, tem mais de 20 anos de profissão, e eu gostaria de formular uma pergunta para ele que também envolvesse o contexto de gestão financeira. Que pergunta eu poderia fazer? Você poderia perguntar ao Alexandre Ferretti sobre a importância da auditoria contínua em uma empresa e como ela pode contribuir para a saúde financeira e para a tomada de decisões estratégicas. Outra opção seria questionar como a controladoria pode auxiliar na otimização de recursos e no alinhamento dos objetivos financeiros com a estratégia global da empresa. Legal. Sobre a auditoria, nós já falamos bastante, né? Então, a auditoria ela vai ajudar o cara a ter transparência. Uhum. O que a auditoria ajuda ele no dia a dia ali? Pode ajudar. Mas ela vai passar transparência. E ela vai mostrar, ó, tá vendo? Você tem um problema aqui, você tem um risco nesse determinado... Ó, seu ativo circulante está maior do que seu passivo circulante. Você tem um passivo que não está mapeado. Ou você tem alguns riscos aqui contábeis. Você está fazendo errado aqui, você está fazendo... Então... a auditoria vai te ajudar. Mas na consultoria, que é o segundo ponto aí que ela comentou, né, da controladoria, que é o que a gente oferece, né, quando a gente está falando de consultoria financeira, a controladoria é essencial. Então ela vai fornecer para o dono da empresa, para o empresário ou para o CEO, informações do dia a dia, o painel do carro. Olha, nosso faturamento está assim. Poxa, se a gente aumentar o faturamento... É bom? Talvez não. Porque se aumenta o faturamento, tem capacidade tem caixa, tem capital de giro. Então, às vezes, o trabalho do controller, né, da controladoria, é segurar o ímpeto do comercial, que o cara tá querendo vender tudo. Opa, mas peraí, você quer vender por quê? Mas você tá dando desconto. E a precificação? Então, a controladoria ela vai olhar a empresa como um todo. Ela tem informações de todos os setores ali. O produtivo, o comercial, peraí, o nível de desconto está muito alto. Ou a precificação está errada. Entendeu? Ou o custo da matéria-prima está muito alto. Nós precisamos repensar. Então a controladoria ela vai dar todo esse arcabouço de informações para o gestor tocar o negócio dele. Sem controladoria, tá na lama. Ô, Ferretti, a gente já falou bastante coisa aqui, e aí, pra gente começar, né, fechar, porque daqui a pouco eu tô ganhando consultoria grátis sua aqui. Imagina. Dicas para colocar tudo isso em prática. Cara, como que o cara pode colocar tudo isso em prática, né? Primeira coisa, contratando uma consultoria, né? Mas, cara, ele tem que ter um fluxo de caixa bem desenhado. Ele tem que ter esse monitor cardíaco operando, tá? Ele tem que começar a desenvolver KPIs para o negócio dele. Então, primeira coisa, qual que é a diferença do OKR e dos KPIs? O OKR é o GPS.
O KPI é o painel do carro. Então, ele tem que ter metas bem desenhadas, ele tem que começar a olhar para o negócio dele e começar a desenhar metas que vão levar a empresa, que vai levar o negócio dele para o próximo nível. E ele tem que começar a ter indicadores. Naturalmente, é muito provável que ele vai precisar de apoio. Ele pode ter gente dentro da empresa dele que vai dar esse apoio para ele, ou ele pode contar com uma empresa terceirizada, uma empresa de auditoria especializada igual a nossa. Mas é o que você falou, Cris, ele tem que ter uma consultoria. O Brasil ele está amadurecendo muito em relação a isso. Mas tem outros países que o cara ele começa já tendo uma consultoria. E nós temos um cliente que ele já começou tendo um conselheiro. Olha que legal. E nem mesmo. por isso ele deixa de ter consultoria. Porque o conselheiro fala assim, olha, eu tenho que estar olhando aqui no topo do navio. Eu tenho que estar olhando o estratégico. Para onde essa empresa vai estar daqui 10 anos? Essa é uma empresa que tem um produto que leva tecnologia embarcada. Então, ele foi disruptivo há 10 anos. Mas agora ele tem que estar pensando no próximo produto. Entendeu? Então, como coloca tudo isso na prática? Tendo um bom gerenciamento, tendo um gerencial muito bem elaborado, olhando o fluxo de caixa futuro. Então, ele tem que saber quanto de dinheiro ele vai ter nos próximos 2 anos. Vou comprar uma máquina, eu tenho dinheiro para isso? Então, na prática, é isso. Ele tem que começar a olhar. Ele tem que olhar para o negócio dele e ter indicadores para ele saber se ele está indo bem ou não. Perfeito. Dicas de filme, livro, série, o que você recomenda? Cara, tem alguns Não livros... necessariamente precisa ser ligado ao tema, tá? Aquilo que, assim, é a tua dica. Cara, assim, olha, o The Suits é uma série muito bacana, que envolve muita negociação, né? Os advogados lá, eles estão sempre trabalhando estratégias para os clientes deles, né? Tem um filme muito legal, mas eu não lembro se tem na Netflix, que é Os Mais Espertos da Sala, que fala a história da Enel e tal, daquela bagunça toda lá. E tem alguns livros muito bons. Aí são livros que tem um viés mais de educação financeira, mas por trás de todo CNPJ tem um CPF. E se o cara ele é desorganizado na pessoa física, ele vai ser desorganizado na pessoa jurídica. Então o empreendedor ele tem que ter uma boa educação financeira. Então tem um livro muito bacana que é o Psicologia Financeira. É muito legal que o cara ele começa a entender o que realmente faz a diferença. Então, ele é um livro que ele vai te falar da diferença ali entre você ter o dinheiro e você usar o dinheiro para poder alavancar. Tem um livro muito bacana, já uma linguagem mais simples, que é Separe uma Verba para Ser Feliz. Um livro que eu li, esse livro eu li já tem mais de 10 anos, muito bom. E ele te dá um entendimento de educação financeira muito bacana. Assim, ó, sem querer me estender, Cris, mas é um negócio muito legal que eu falo nas palestras de educação financeira, que é assim, é o método FAST, que está nesse livro do Mauro Kalil, que não é FAST de velocidade, é FAST de fazer, antever, salvar e turbinar. Que legal. Então, você precisa fazer dinheiro. Então, o empresário ele ganha dinheiro empreendendo. Então, o mercado financeiro te dá uma série de produtos. Eu posso ter renda variável, renda fixa, produtos dos mais diversos. Mas no final das contas, o que faz o cara ficar rico é fazer dinheiro, é empreendendo. Entendeu? E aí você, depois de fazer dinheiro, você vai antever. Na prática, no dia a dia da empresa, é a mesma coisa. Ele fatura. Ele tem que ter uma visão boa de planejamento financeiro, de fluxo de caixa futuro. Ele vai começar a salvar uma parte disso. Ele tem que ter uma reserva. E aí ele consegue turbinar, colocando esse dinheiro nos melhores produtos financeiros ou fazendo o segundo negócio. Perfeito. Tá? Então essa é uma boa dica. E O Homem Mais Rico da Babilônia é um bom livro também.
Putz, esse é também top mesmo, hein? Top, esse é top. Ótima seleção. E fora esses daqui que você tem aqui, né, Cris? Que são muito Eu bons, gosto, cara, eu gosto. E tem, às vezes, alguns insights, né? Uma coisa que você passa ali no livro, que você fala, caramba, isso daqui... Tem um livro muito bom que eu li recentemente que chama A Única Coisa, que ele fala sobre foco. Então, assim, nós estamos numa época, numa geração que quer fazer de tudo. E tem muita gente vendendo isso como o ideal. Não, Cris, você vai fazer inglês, você vai fazer natação, vai pedalar, vai correr, você vai fazer outra maratona, você vai ser o melhor pai que já existiu e você vai ser o melhor profissional que tem. Pô, mas o dia Tudo só tem junto? 24 horas, cara. Entendeu? Então não adianta, você vai ter que fazer escolhas. Lá no começo da minha carreira eu fiz algumas escolhas. Então eu abdiquei um pouco da minha família porque eu queria me profissionalizar, eu queria ser bom no que eu fazia. Então eu me dedicava demais. Entendeu? Então isso foi negociado com a minha família na época. Uhum. Então, esse livro ele é muito legal porque ele te mostra isso, sabe, assim, ciladas do dia a dia que você acaba caindo. Então, tem aquela história do pato, né? O pato, ele nada mais ou menos, ele corre mais ou menos, voa mais ou menos. Então, tem muita gente que tá querendo ser pato. Então, foca, cara. Escolha, faça algumas escolhas assim, que você fala, não, isso aqui, eu vou focar nisso aqui, eu vou ser um bom profissional. Não tem problema nenhum. Poxa, eu vou ser um bom pai, eu vou me dedicar à minha família 100%. Tá legal, excelente. Mas tem que estar em paz com isso. Esse livro é uma outra dica muito boa. Boa. Última pergunta aqui. É uma provocação, na verdade, assim. Tá. Te dou um superpoder e você tem no seu celular o número de todas as pessoas do mundo e você pode mandar uma única mensagem para elas. O que você mandaria? Puxa vida, cara. Aí você me pegou, hein? Pensa aí. Que Você tá vai- aqui o... Você tem o direito de mandar uma mensagem para todas as pessoas do mundo. Se você quiser segmentar, podemos segmentar para todas as empresas do mundo, os empreendedores do mundo. O que é que você mandaria no WhatsApp dessas pessoas? Cara, para um empresário, Pode ser. Todos os empresários. puxa vida. Boa pergunta, hein, cara. A ideia é essa mesmo. A ideia é trazer Esse desconforto. esse desconforto. Você pode mandar uma mensagem, não importa o tamanho dela, mas o que você mandaria para todas essas pessoas? Cara, eu acho que eu pediria algumas dicas falando de empresário, assim, eu pediria algumas dicas pro Jack Welch, cara, da GE. Um cara que eu admiro Esse muito. cara. O Jack Welch. Esse cara, ele fez um negócio extraordinário, né, cara, na GE. Então, ele é um cara que tem uma visão espetacular de negócios, né? Mas não tá mais entre nós, né? Mas assim, cara, tem muita gente boa aí, né, cara? Que você pode... Hoje a gente tem acesso a muita informação. Putz. Mas aí você está pedindo, eu queria que você mandasse, pô. Ah, mandasse alguma mensagem? É. Poxa, Pode ser pessoal, pode ser profissional, pode ser filosófica. eu queria mandar uma mensagem, não para um empresário, né? Mas eu queria mandar uma mensagem para Jesus Cristo, cara. Poxa vida. Talvez tenha sido um melhor líder que passou por aqui. Né? Um cara que não tinha ninguém na mão. É que, se você parar para pensar, pegou 12 caras lá que não tinha nada para oferecer. Talvez o de melhor currículo foi o cara que traiu ele, né, bicho? Cara, então esse é, de fato, o melhor líder que a gente pode se inspirar, né, cara? Então, talvez eu nem pediria nada, só agradeceria pelas lições que ele deixou pra gente, né, cara? Boa. Show de bola. Essa é profunda, meu amigo. Quero te agradecer demais. Obrigado, viu, aqui. Cris? Pô, que excelente bate-papo. Obrigado Foi aí. fantástico, cara. Que aula. Que aula. Passa muito rápido, né? Passa muito rápido. Nós estamos aqui há quase 2 horas, cara, Pô, mas legal. passa rápido demais. Passa rápido, né? Tinha mais um monte de coisa que eu queria perguntar para você aqui, mas depois eu pergunto fora do ar, você vai perder, porque eu vou falar só eu vou falar com ele. O Ferretti, e para quem quer te achar nas redes sociais e até poder, de repente, contratar o teu serviço, que é muito valioso, como que te acha? Legal. Então, a Evolução Auditoria e Consultoria é a nossa empresa, né? Nós estamos no nosso site.
só que é Auditoria Evolucal de Uhum. Evolução.com.br. No Instagram, como Auditoria Evolucal também. Estamos no LinkedIn e eu tenho as minhas redes sociais também, é LinkedIn, Instagram, é Ferretti Evolucal, de evolução. E hoje nós temos o nosso podcast Contabilidade no Ar, que também está no YouTube e no Spotify. Boa. Show de bola. Sensacional. Obrigado, Cris. E você que está assistindo a gente aqui, pensa o seguinte, se gestão de negócio não é o seu core business, porque você produz pizza, porque você fabrica máquinas, você precisa de uma consultoria. Por quê? Você vai ter alguém especializado em ajudar você na gestão da sua empresa. E eu sei que você pode, de repente, contratar uma pessoa para ser o teu administrativo, para ser o seu controller, mas ainda assim, eu recomendaria a você, tenha alguém olhando de fora do seu negócio para trazer mais inteligência para você, mais segurança, você vai ser mais assertivo, vai certamente crescer mais, prosperar mais, ser mais rico e assim eu espero que você também seja mais feliz, tá bom? Te espero no próximo episódio. Até mais.